Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e iremos dar início ao estudo sobre acentuação gráfica. Então, viemos estudando até o momento mais procedimentos de leitura, agora vamos estudar um pouquinho de gramática, certo? A acentuação gráfica tem várias regras e essas regras vai facilitar muito o processo de produção de texto nas atividades realizadas, certo? Então, nós vamos, na primeira parte dessa aula, que vai ser realizada hoje, iremos trabalhar um pouco sobre a classificação das palavras de acordo com a divisão silábica, com a tonicidade das sílabas, ou seja, qual é a sílaba tônica, como que a palavra é classificada de acordo com a posição da sílaba tônica. Esta será a primeira parte da aula que vamos dar foco maior nessa aula de hoje, certo? Será uma sequência de aulas sobre acentuações gráficas e vamos iniciar a primeira parte, certo? Então vamos lá. Para que serve a acentuação gráfica? A língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras, certo? Então, ela serve para indicar a pronúncia exata das palavras. Eles auxiliam-nos para que possamos pronunciar corretamente as palavras. Vamos lá, quem são eles, não é isso? Então, tipos de acento. A nossa língua dispõe de apenas 3 acentos gráficos, gente. Prestem atenção. Nossa língua, ela dispõe de apenas três acentos gráficos. Quais são eles? O acento agudo, que é bastante conhecidinho. Vocês observam aí que ele está inclinado para a direita, certo? Esse que fica inclinado para a direita chama-se acento agudo, indica que a vogal tônica possui timbre aberto. Quando diz vogal tônica, é aquela sílaba, certo? É a vogal que está na sílaba que é pronunciada com um timbre mais forte, com um sonzinho mais forte. Então veja os exemplos, sofá. Percebam que quando pronunciamos a última sílaba, Fá, ela sai com um som mais forte, certo? Então, sofá. O som da sílaba Fá, ele sai mais forte que o da sílaba Sol. Chulé. A sílaba Lé tem um timbre mais forte, um sonzinho mais forte. Café. O Fé, ele é mais forte. Então, isso é que faz com que pronunciamos essas palavras de uma forma correta. É dar justamente essa entonação maior na sílaba tônica. Então, esses 3 exemplos aí, as sílabas tônicas deles são a última sílaba. Preste bem atenção nessa dica, certo? A última, vocês vão ver isso mais adiante. Então, sofá, chulé, café. Vejam que todas elas estão acentuadas. Ah, professor, e todas as sílabas tônicas são acentuadas? Não, gente, vamos ver essa regrinha lá na frente e vocês vão ver que nem todas. Existe uma regra que explica como acentuarmos e quais são as acentuadas. Vamos lá. Então, primeiro acento gráfico é o quê? O acento agudo, certo? Vamos aos outros 2. Acento circunflexo indica que a vogal tônica possui timbre fechado. Por exemplo, colônia, ônibus e você. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, falou timbre aberto, timbre fechado. Veja, quando nós pronunciamos a palavra vó, a vó é aberto. Por que vó é aberto? É acento agudo. Você pode perceber que na pronúncia abre o som, abre a boca. Quando vamos pronunciar vô, não abre, não precisa abrir tanto, não há essa abertura. Por isso que vô é fechado, timbre fechado. Vó é timbre aberto. Ou seja, vô, acento circunflexo no O, vó, acento agudo no O. Entenderam? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para que vocês compreendam direitinho. Ó, vó. E vô. Veja, vô, timbre fechado. Tem um ecozinho, ó, vô. Vó, aberto. Não tem aquele eco quando você pronuncia. Vó, aberto. Vô, fechado. Vô emite um ecozinho quando pronunciamos a palavra. E vó, fechado. Não tem, certo? E o acento grave, que é muito parecido com o agudo, só que ele é declinado para a esquerda, certo? E não muito usual,
não vai aparecer em muitas palavras, são pouquíssimas palavras, não será muito explorado nessa nossa aula, somente para a apresentação dos 3 sinais, acentos gráficos. Usado hoje apenas para indicar o fenômeno da crase, fusão de a preposição mais a artigo. Então, veja aí o exemplo, fui à festa, certo? Então, é utilizado antes de palavras femininas, nesse caso aí. Por quê? Porque tem a junção da preposição a com o artigo a, certo? Então, não se preocupe muito com esse acento grave, mas lembre, o agudo declinado para a direita, o grave para a esquerda. Para lembrar, palavras monossílabas, está falando aqui da classificação. As palavras monossílabas são aquelas que são formadas apenas por uma sílaba, certo? Palavras dissílabas, somente 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. Prestem atenção nisso. A monossílaba, uma sílaba. A palavra formada por uma sílaba. Dissílaba, 2. Trissílaba, 3. Polissílabas, 4 ou mais. Classificação das palavras quanto ao acento tônico. Vejam, está falando de acento. Então, nós estamos trabalhando só com palavras acentuadas, certo? Acento tônico. Vamos lá. Prestem bem atenção nessa dica, que é o que vai ser objeto da nossa atividade de hoje. É classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vejam só. Oxítonas. Quando é que uma palavra é classificada como oxítona? Quando a sua sílaba tônica é a última sílaba, certo? Ah, professor, e todas elas são acentuadas? Não, gente, eu já disse, vai vir uma regrinha logo em seguida. Nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês as regras. Mas, por enquanto, vocês vão observar só a questão da tonicidade da sílaba. Então, as palavras que apresentam como sílaba mais forte a última sílaba, como está aqui no exemplo de café, coração e caju, são oxítonas, porque a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última sílaba da palavra. Aí o aluno pode dizer, professor, o senhor apresentou 3 sinais lá, mas não apresentou o tiozinho aqui, ó, que está acima do A de coração. Gente, isso aqui não é um acento gráfico, certo? Isso aqui é um sinal gráfico, certo? Então, ele é apenas para dar nasalidade à sílaba, não é um acento gráfico, é um sinal gráfico, por isso que ele não está lá, certo? Então, essa palavra aqui ela não é acentuada com acento gráfico. Vejam, paroxítonas. As paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, certo? Penúltima, que é os exemplos aqui, ó, cadeira, régua e táxi. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a regra é mais ou menos essa aqui, ó. Só conta-se as 3 últimas sílabas. Então, quando é a última, é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é a última, trata-se de uma oxítona, certo? Quando a sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona, certo? Paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, vocês vão contar sempre da direita para a esquerda, da última sílaba. É uma proparoxítona. Lembre dessa regrinha aqui. Ah, professor, como é que eu vou saber? Preste atenção, gente. Ó. Se vocês... Isso eu aprendi lá na 4ª série. No meu tempo era 4ª série, não 5º ano. Vejam só. A professora me deu essa dica. Fecha-se o nariz e pronuncia a palavra. Por exemplo, fechei o nariz e vou pronunciar ônibus. Veja que você percebe que o O saiu mais forte. Ó. Ônibus. Então, ônibus. O O saiu mais forte. Ônibus. Lâmpada. Sem botar força. Ó, lâmpada. Naturalmente. Ó, matemática. O R sai mais forte.
cadeira, régua, táxi. Então, é uma tática. Vai dar certo, professor? Eu acredito que na maioria das vezes sim, certo? Então, vamos repetindo. Quando a sílaba tônica for a última, é o oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Dicas para acentuação gráfica. Para acentuar uma palavra, deve dividir a palavra em sílabas. Primeiro vamos dividir em sílabas. Classificar quanto à tonicidade. Outra dica, de acordo com sua terminação, encaixar conforme as regras que iremos estudar, certo? Então, nós não vamos adentrar nessa parte. Vamos ficar só até aqui, na classificação das palavras quanto ao acento tônico, ou seja, quanto à tonicidade, quanto à sílaba tônica. É isso que nós vamos analisar nessa primeira etapa. Qual é a sílaba tônica da palavra? É a última? Se for a última, oxítona. É a penúltima? Se for a penúltima, paroxítona. É a antepenúltima? Se for a antepenúltima, proparoxítona. Certo? Lembrando que palavras que contêm uma única sílaba, monossílaba, duas sílabas, dissílaba, três, trissílaba e polissílabas, aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Então, esta foi a primeira etapa. É só o início de um estudo sobre acentuação gráfica. Na próxima aula, vamos adentrar mais nesse assunto, aprofundar mais um pouquinho, certo? Mas isso em uma outra aula, para que não fique muita coisa para vocês compreenderem. Então, espero que vocês assistam essa aula, aproveitem essas informações e realizem uma excelente atividade. E até a próxima aula, se Deus quiser.